Programa 6+1 na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura, feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Gláucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. 6+1 na Rádio da Universidade. Livro em Foco. No Livro em Foco dessa semana, estou trazendo para vocês um dos clássicos da literatura infanto-juvenil brasileira, o romance Meu Pé de Laranja Lima, escrito por José Mauro de Vasconcelos. O livro narra a história de Zezé, um menino bastante comum. Ele começa a história com 5 anos, ele é natural de Bangu, da periferia do Rio de Janeiro. Um menino esperto, independente, mas muito conhecido pela sua malandrice, e é ele quem narra a história de Meu Pé de Laranja Lima, que começa assim. A gente vinha de mãos dadas, sem pressa de nada, pela rua. Totoca vinha me ensinando a vida, e eu estava muito contente porque meu irmão mais velho estava me dando a mão e ensinando as coisas. Mas ensinando as coisas fora de casa, porque em casa eu aprendia descobrindo sozinho, e fazendo sozinho fazia errado, e fazendo errado acabava sempre tomando umas palmadas. Até bem pouco tempo ninguém me batia. Mas depois descobriram as coisas e vivem dizendo que eu era o cão, que eu era capeta, gato russo de mau pelo. Não queria saber disso. Traduzido para mais de 50 línguas, a criação desse livro influenciou gerações no Brasil e no exterior também. Após o estrondo sucesso, inclusive surgiram adaptações para o cinema, para a televisão. Uma novela foi realizada pela extinta TV Tupi e 2 pela Band. Zezé, de certa forma, vive uma vida tranquila junto à sua família. Porém, em virtude das suas traquinagens, ele acaba sofrendo bastante, se sentindo muito isolado, muito sozinho. E aí, quando eles se mudam de casa, ele vai encontrar, cada um dos irmãos escolhe uma das árvores do pátio e cabe para ele apenas um desmilinguido pé de laranja lima. E esse pé de laranja lima vai atuar na vida do Zezé de uma forma bastante consistente, bastante interessante. Ele funciona como uma espécie de um alter ego do menino, uma espécie de um grilo falante do Zezé, aconselhando o Zezé, questionando o Zezé em relação a esse mundo adulto que, de certa forma, o faz sofrer bastante, O Zezé é um garoto muito esperto, muito inteligente, Tanto é que ele acaba aprendendo a ler sozinho. O livro é dividido em 2 partes. A primeira parte vai se debruçar um pouco mais sobre a vida do menino, as suas aventuras e as consequências, que ele sofre. E a segunda parte da história vai focar mais na amizade que o Zezé vai desenvolver com um senhor chamado Manuel Valadares, conhecido muito como Portuga. O Portuga trata o Zezé como se ele fosse um filho. Ele tem muita paciência e afeto pelo garoto, Tudo aquilo que o garoto acaba, de certa forma, não recebendo em casa, e a amizade entre os dois não era partilhada com o resto da família, Era um carinho especial que um tinha pelo outro, um espaço que era só deles. Mas, por uma fatalidade, o Portuga acaba sendo atropelado e morre, Zezé, em virtude disso, acaba adoecendo, e para piorar ainda a vida do garoto, decidem cortar o pé de laranja lima, que vinha crescendo mais do que era natural no quintal. E numa narrativa bastante poética, cada travessura do menino e todo o sofrimento, as perdas dele são contadas a partir desse olhar singelo, doce, infantil, ingênuo da criança. O ponto alto da história acontece no final da narrativa, quando o Minguinho, que é o Meu Pé de Laranja Lima, ele dá pela primeira vez uma flor, o sinal de que ele amadureceu,
que agora ele vai produzir frutos, assim como Zezé, que vai passar por essas perdas todas e ingressar na maturidade, na adolescência, na idade adulta. O trecho, bastante sensível, diz assim: Eu estava sentado na cama e olhava a vida com uma tristeza de doer. Olhe, Zezé! Em suas mãos existia uma florzinha branca. É a primeira flor do minguinho. Logo ele vira uma laranjeira adulta e começa a dar laranjas. Fiquei analisando a flor branquinha entre os dedos. Não choraria mais por qualquer coisa, muito embora Minguinho estivesse tentando me dizer adeus com aquela flor. Ele partia do mundo dos meus sonhos para o mundo da minha realidade e dor. Ficam aqui então esses breves comentários sobre a obra de José Mauro de Vasconcelos, O Meu Pé de Laranja Lima, editado pela editora Melhoramentos. 6+1 na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais de nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram, 6+1. No meu tempo era assim. E no quadro No Meu Tempo Era Assim, de hoje, momento em que os escritores do 6+1 escrevem crônicas sobre a sua infância, sobre o seu passado, vamos ouvir a crônica A Seringueira, de Christian Davi. Nesta crônica, o escritor aborda a sua relação quando menino com uma enorme seringueira, não tão gigante assim, que ficava em frente à sua casa. Cada vez que ele passava por ela, ele sentia que ela lhe dava adeus, lhe dava um grande até logo. Ficamos então com a crônica A Seringueira, de Christian Davi. A Seringueira. Tive uma grande amiga na minha infância. Em frente à entrada do prédio onde eu morava, havia uma seringueira gigante. Mais tarde descobri que não era nem seringueira, nem gigante, mas era com certeza minha amiga. Suas folhas grandes, largas e coriáceas, em certas épocas do ano, forravam o chão da entrada do nosso pequeno prédio e se transformavam em nossos pratos, páginas, livros, penas, sapatos. Sua seiva grudenta, que adquiria as propriedades da borracha quando secava, produziu muitas bolinhas que nos divertiam quicando aleatoriamente. Seu tronco me servia de encosto e apoio. Eu tinha 2, 5, 10 metros de altura quando subia em seus galhos que me abraçavam. E muito mais do que sua utilidade, ela era uma presença imponente e imutável que me acompanhava e protegia. Avistava a sua copa e o seu tronco a poucos metros da janela do meu quarto. Nas noites de tempestade, o vento batendo em seus galhos era quase uma conversa. Nas tardes mormacentas, ela era mais uma na roda de brincadeiras ao segurar um dos lados da corda de pular. Nas manhãs, antes de ir à escola, suas folhas me abanavam, dando um adeus e um até logo. Sob o pretexto de que suas fortes raízes ameaçavam a integridade da calçada, minha seringueira foi cortada. Só restou uma parte do tronco de cerca de 15 centímetros de altura. Não sei se fui preservado ou privado de sentir como deveria a morte da minha amiga. Não sei se podia ter sido diferente. Hoje, além da falta da seringueira, sinto falta de caber por entre seus galhos e de ter a coragem de virar gigante com ela, de demonstrar aquela persistência manifestada pelas novas folhas verdes brotando dos 15 centímetros de tronco que surgiram um pouco antes que eu mudasse de endereço. Talvez ela não fosse seringueira ou gigante, mas era com certeza minha amiga. 6+1 na Rádio da Universidade. 6+1.
Olá, ouvintes, e o 6+1 de hoje, o nosso quadro que entrevista pessoas que estão relacionadas com o livro, com a leitura de Ligie. Tenho o prazer de receber a Tânia Alexandre Martinelli. A Tânia é escritora, produz muita literatura bacana para crianças e para adolescentes. Ela é paulista, formada em letras pela PUC, foi professora de língua portuguesa durante vários anos, em Americana, na cidade onde ela nasceu, e também atuou como coordenadora da área de comunicação e expressão. Começou a carreira literária escrevendo crônicas, poesias, algumas delas premiadas e publicadas em coletâneas. O primeiro livro da Tânia foi o livro infantil Violeta. Bom te receber aqui com a gente, Tânia. E me diz uma coisa, que espaço o livro e a leitura tiveram em tua infância e adolescência? Os livros sempre tiveram um papel importante na minha casa, na minha vida. A minha memória de criança é ver meu pai lendo, sempre. Lendo jornal, lendo livros, chegando em casa sempre com algum livro, que às vezes ele comprava na banca, fazia coleções, era muito comum na época que eu era criança, fazer coleções, mandar encadernar, e comprando livros para mim também. Ele nunca teve grandes posses, mas o livro sempre foi importante, a aquisição do livro, né? E foi assim que a minha infância aconteceu, né? Vendo meu pai como um grande exemplo de leitor, tendo os livros em casa para eu pegar e ler quando eu quisesse, e escrever, sempre escrever, imitando talvez esse gesto de escrita dele, mas que sempre me deu muito prazer. Tânia, que linda experiência de fato, né? Viver numa casa recheada de livros, recheada de histórias de leitura, contribui demais, né, para formar uma criança, um cidadão leitor. Pena, né, que na nossa realidade os livros não estão presentes na maioria das casas, né, das crianças brasileiras. Em relação à tua história de leitora, né, tu poderia citar para nós uma grande experiência de leitura vivida por ti? Existem dois momentos na minha memória que marcaram a minha infância e depois a adolescência, que eu trago com muito carinho, né? Uma memória de leitura que vem comigo e irá para sempre. Um deles, inclusive, eu não me lembro direito, mas é o meu pai quem me conta, de quando o José Mauro de Vasconcelos veio à minha cidade, aqui no interior de São Paulo, numa papelaria, autografar o seu livro Meu Pé de Laranja Lima. Não lembro, claro, eu tinha apenas 5 anos, mas o autógrafo, o livro, todo aquele simbolismo da leitura como parte fundamental da nossa vida, né, como seres humanos, eu trago com muito carinho dessa imagem, desse livro, desse autógrafo. E a outra foi quando eu consegui ler um livro que foi O Velho Mar, do Ernest Hemingway. Foi o primeiro livro que eu li, eu era ainda pré-adolescente e eu consegui ler esse livro todo, foi o primeiro livro de adulto que eu li, e sem ser os contos de fadas e os clássicos, né, infantis, e é uma lembrança bem gostosa que eu também carrego comigo. Tânia, mas que legal saber disso, até porque no nosso quadro hoje, Literatura em Foco, nós falamos sobre o livro Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, um livro que também marcou muito, né, a minha história de leitora, a minha história de leitura, e sempre que eu volto à história do Zezé é um momento bastante emocionante. E claro que a relação entre escritor e leitor é muito forte, né? Ou seja, na verdade o grande leitor possivelmente produz também algum texto, alguma poesia, alguma coisa escrita, né? E em ti, quando é que surgiu o desejo de ser uma criadora de histórias e por que escrever para jovens? Eu sempre gostei de escrever, desde pequena. Desde da infância para a adolescência, foi a forma que eu encontrei para me expressar, para falar sobre os meus sentimentos, o
o que eu estava sentindo, o que eu achava do mundo, de tudo. Enfim, era a minha maneira, realmente, de ver o mundo e de me situar nele. Mas tudo mudou quando eu comecei a lecionar para adolescentes. Então, a poesia ficou um pouco de lado, porque eu precisava me colocar mais nesse mundo do que eles estavam lendo, do que eles buscavam ler, as leituras na biblioteca, trazia livros para a escola, para a classe, lia muito para eles em voz alta, sempre gostei de fazer leitura em voz alta, a gente discutia os livros. Então esse mundo da adolescência me cativou completamente. As poesias que foram crescendo junto comigo, né? As poesias de adolescente, depois as mais para adultos, crônicas, cheguei a ganhar alguns prêmios e ser publicada em coletâneas, né? Isso bem lá atrás, quando eu ainda estava na faculdade. Mas depois foi uma paixão muito grande que eu descobri. E descobri junto com eles. E que eu venho até hoje seguindo. Me dá muito prazer escrever para jovens. Legal, Tânia. Bacana que esse teu contato, né, com os adolescentes que, enfim, estavam ali para aprender alguma coisa contigo, acabou tu aprendendo, né, com eles, no sentido de se fazer escritora para jovens a partir dessa conexão com os teus alunos, com a sensibilidade, a percepção, né, de olhar para eles e perceber quais as demandas, quais as dores, as alegrias, as angústias do ser adolescente, e também observar o que essa gurizada anda lendo. E nesse sentido, então, Tânia, na tua opinião, o que um bom livro para jovens precisa ter? De que a literatura juvenil não pode abrir mão? Creio que um livro para jovens não deve nunca abrir mão da honestidade para com eles, dos temas tratados, sempre com muita honestidade, com muita pesquisa, com muita seriedade, nunca deixar assuntos falados de uma maneira muito rasa, porque eu acredito que se você toca num assunto que vai ser direcionado para um jovem, ele tem todo o direito de vir a refletir, de conversar com ele mesmo, mas você deixando esse espaço para o diálogo e para as reflexões dele. E outra coisa importante são o respeito pelos sentimentos dele, né? Não minimizar a dor do outro, a dor do adolescente, a dor de uma criança, achando que nós adultos podemos saber mais do que eles, que isso é fase que vai passar, mas que não deixa para lá, não vamos, isso é assim mesmo. Não, para ele é muito importante o que está acontecendo, o que ele está sentindo. Então não se deve nunca deixar essas duas coisas de lado, na minha opinião. E o 6+1 dessa semana entrevistou, conversou, trocou ideias com Tânia Alexandre Martinelli, escritora paulistana, que tem uma vasta produção de literatura para crianças e para adolescentes. A gente agradece a tua presença aqui com a gente, Tânia, e esperamos, enfim, que a literatura para jovens e para crianças siga bastante viva na tua vida e no coração de cada leitor brasileiro. Um grande abraço, Tânia, agradecemos a tua participação e os nossos espectadores fiquem atentos que no próximo programa conversaremos com mais alguma pessoa relacionada ao livro, à literatura, que vai trazer, enfim, seu pensamento, suas ideias para dialogar com a gente. Até lá. 6+1. 6+1 na Rádio da Universidade.
Programa 6+1 na Rádio da Universidade. Um programa sobre literatura infantil e leitura, feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Gláucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Se você quiser conhecer um pouco mais de nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram 6.mais1. 6+1 na Rádio da Universidade. Palavra de leitor. E a dica do leitor desta semana vem de Florianópolis. É a dica da Pilar Moraes, que tem 12 anos e estuda na Escola Dinâmica Leste. O que você indica para nós hoje, Pilar? Meu nome é Pilar, eu tenho 12 anos e um livro que eu gostei muito de ler e que eu indico é o de Anne Frank, em quadrinhos, adaptado por Ari Folman e David Polonsky. No livro, Anne conta como foi viver durante a Segunda Guerra Mundial, já que seus pais eram perseguidos pelo regime nazista por serem judeus. Anne conta também como foi viver no anexo, já que eles tiveram que se esconder dos nazistas. E uma das minhas partes favoritas é quando começam a entrar os novos moradores do anexo para se proteger também. 6+1 na Rádio da Universidade. Ouvindo versos e histórias. Agora é o momento do nosso quadro Ouvindo Versos e Histórias. Hoje eu trago para vocês a poesia de uma das primeiras escritoras gaúchas a se dedicar à literatura para a infância, Maria de Norá. Cachorrinho malandro. Mal eu me ponho na rua, com praça no pensamento, meu cachorrinho delira seu rabo de catavento. Fica todo tremelique, fica todo alvoroçado, rosna risos, late esperas, faz voltas, pula dobrado. E quando rola uma bola, ele é o grande torcedor, exibindo no pescoço uma fita tricolor. Meu cachorrinho malandro, sem raça nem tradição, é capaz de grandes lances e de um monte de afeição. A lâmpada. A lâmpada em seu bojo redondo e iluminado não é flor, nem soldado, nem antena dos astros infinitos, é apenas cemitério de mosquitos. Os edifícios. Garças brancas, os edifícios flutuam no verde. Tem ar de caravela e uma certa ternura nos olhos de janela. Pena que não tem penas. O caroço. No fundo do poço surgiu um caroço. Chamaram um moço para ver o caroço do fundo do poço. Será que o caroço do fundo do poço é feito de osso? Cuidado, seu moço, não quebre o caroço. Do fundo do poço, o pobre do moço retira o caroço. Tinha 4 patas e uma cabecinha, e era apenas a tartaruga da vizinha. E estes poemas divertidos e reflexivos fazem parte do livro Coração de Papel, de Maria de Norá, editado pela editora Moderna. Quem curte poesia, procura por ele. 6+1 na Rádio da Universidade. Poemas cantados. E nos nossos Poemas Cantados de hoje, ouviremos a canção O Museu Sem Nome, de Alexandre Brito, que faz parte do livro Museu Desmiolado. Mas, afinal, o que existe dentro de um museu que não tem nome? Ouçamos a canção. O museu sem nome fica não sei onde. O museu sem nome, brincar de esconde-esconde.
museu sem nome, ninguém sabe onde fica. O museu sem nome brinca de adivinha. O museu sem nome, que não tem nome. O museu sem nome podia ter um nome, mas que nome ele teria? Dora, Mar, João, Maria, mas que nome ele teria? Benazir, José, Luzia. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. O museu sem nome fica não sei onde. O museu sem nome brincar de esconde-esconde. O museu sem nome, ninguém sabe onde fica. O museu sem nome brinca de adivinha. O museu sem nome, que não tem nome. O museu sem nome podia ter um nome, mas que nome ele teria? Dora, Mar, João, Maria, mas que nome ele teria? Benazir, José, Luzia. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. O museu sem nome fica não sei onde. O museu sem nome brincar de esconde-esconde. O museu sem nome, ninguém sabe onde fica. O museu sem nome brinca de adivinha. O museu sem nome, que não tem nome. O museu sem nome podia ter um nome, mas que nome ele teria? Dora, Mar, João, Maria, mas que nome ele teria? Benazir, José, Luzia. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. 6+1 na Rádio da Universidade. Se você quiser conhecer um pouco mais de nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse nosso perfil no Instagram 6.mais1. Programa 6+1 na Rádio da Universidade teve a produção do coletivo 6+1, apresentação de Caio Ritter e técnica de Jorge Fox. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Um abraço e até a próxima semana. Mais um na Rádio da Universidade.